Desde que eu me entendo por gente, desde criança, eu já vejo ele na TV. Talvez seja um dos pontos que me deram interesse na área de gestão, na área empresarial, na área de empreendedorismo, dos números. O professor Luiz Almeida Marins Filho. Para quem não conhece ou o nome não soa, olha o tamanho do currículo. Ele é antropólogo, estudou antropologia na Austrália, na Macquarie University, e também na USP, foi professor da Universidade Federal de São Carlos, entre outras universidades que deu aula também, formado em História, estudou Direito, Ciência Política, Negociação, Planejamento e Marketing, e tem diversos livros, inclusive alguns livros com o nome de Socorro. Socorro, tem um sócio, Socorro, preciso de motivação, Socorro, tenho medo de vencer, e Socorro dos meus parentes, me socorram dos meus parentes. Professor, uma honra conversar com o senhor, professor Luiz Almeida Marins Filho. Muito obrigado pela atenção conosco. Obrigado a você, Lessa. Maior prazer. O senhor voltou à tona aqui no estado de Santa Catarina porque o empresário e ultimamente bastante influenciador também, com uma atividade bem forte nas redes sociais, o Luciano Hang, ele ressuscitou um vídeo seu de uma entrevista sua no Jô Soares. A gente estava conversando aqui um pouco antes de começar a entrevista, de começar essa gravação, e o senhor falou que numa conversa com o Jô Soares, ele mesmo afirmou que pode ter sido a entrevista que mais lhe deu audiência na história do programa, é isso mesmo? Ele acha isso, porque foi incrível. Na época mesmo da entrevista, foi uma verdadeira loucura porque na época as pessoas mandaram tanto fax para a televisão que entupiu lá o fax, acabou com o rolo, aquela coisa toda. E ele acha, né? Porque daí na semana seguinte ele ainda voltou a repercutir, colocou lá os livros meus, onde é que encontrava, né? Porque nem deu tempo na entrevista de falar sobre isso. Então, ele acredita isso, mas foi muito simples, né? Foi muito interessante. E teve uma coincidência, porque eu fiz um programa na Globo News, né? Com a Tamara Leftel, que é um programa de sábado inteiro, chama Conta Corrente Especial. E ele assistiu, foi aí que aconteceu. E ele estava assistindo e ligou para o Max Nunes, que é o produtor do programa dele. E, por acaso, não é isso que eu digo, são acasos, né? Sim. O Max Nunes estava assistindo. Então, foi até um problema que eu tive com a produção, porque quando eu cheguei lá na televisão, a produção falou assim: olha, eu não conheço o senhor, não sei quem é o senhor, eu não sei nada, o Jô mandou trazer o senhor, eu não sei pergunta nenhuma, eu não sei o que ele vai falar, ele só falou para mim, deixa para mim, deixa para mim, deixa para mim, então o senhor fique aí, a hora que ele chamar o senhor entra. Ela ficou brava, porque daí eu fiquei sabendo, ele mesmo me contou, que ele é muito bravo com a produção, certo, porque a produção é que encontra, né, os entrevistadores. E ele tem muita má vontade, às vezes, né? Tinha com alguns que a produção falava: não, mas quem é esse cara? Né? Não vou entrevistar, que pergunta que tem que fazer? E quando chegou a minha vez, por ele ter assistido, e o Max Nunes também, ela não sabia de nada. Então, a moça lá, né, a produtora, então ela ficou meio assim, meio com má vontade comigo, mas deu tudo certo, no fim deu tudo certo. Não, e o senhor estava me contando também que nesse dia teria também o Paulo Coelho para ser entrevistado. Do meu lado. E a sua entrevista acabou estendendo. Então, no meu lado estava o Paulo Coelho, que ia ser entrevistado, né? E era um bloco comigo e 3, parece que eram 4 blocos, né? Uhum. E 3 com o Paulo Coelho. Mas daí foi indo. Ele tinha no começo já mudado para 2 e 2, daí fez o programa inteiro comigo, né? E daí o Paulo Coelho ficou para outra semana, né? Esse programa gravou no mesmo dia, claro. Sim. Esse programa foi quando? Outra semana. Foi gravado quando? Rapaz, você sabe que eu não sei que ano foi aquilo, que ano terá sido. Pois eu sabe que eu preciso saber que ano foi aquilo, porque eu não faço ideia, não. Tirando
pela roupa, pelo penteado do Jô Soares, para quem acompanha o Jô Soares, deve ser ali nos anos 90, né? Foi na década de 90, podemos chutar assim. Deve ter sido 99, né? 98, 99. Eu confesso a você que eu não sei. Professor... aliás, é uma coisa sim, que eu preciso saber. O senhor é antropólogo, isso foi o que mais me interessou. Eu, assim como o Jô Soares e Marcos Nunes, eu vi a entrevista do senhor e tive muito interesse em entrevistá-lo, principalmente por esse ponto. O senhor é antropólogo, o senhor é estudioso, especialista em pessoas, na história das pessoas, na evolução do ser humano no mundo em que vivemos. E o senhor atende muito as empresas, empresários, até mesmo os trabalhadores, trata muito da visão empresarial. Onde é que essas duas questões, essas duas escolas se unem? Então, deixa eu explicar bem para você. A antropologia vem do grego, né? Anthropos é ser humano, logos é estudo, etc. Bom, e a antropologia, ela não tem como... Até hoje é muito difícil ter como graduação, ela só existe como pós-graduação, né? Sim. Então, graduação é ciências sociais, geralmente, né? Mas eu conheço muito médico, por exemplo, doutor em antropologia, e eu fiz ciências jurídicas e sociais, que chamava no meu tempo curso de Direito, e mais História. E fui fazer o doutoramento em antropologia na Austrália. A antropologia, ela basicamente, ela estuda o ser humano em sociedade. Isso é a antropologia social. Porque, deixa eu explicar um pouquinho, né? Tem antropologia social ou cultural, na Europa chama social, nos Estados Unidos chama antropologia cultural, e a biológica ou antropologia física, que estuda as raças, as etnias, leptossomia, dolicocefalia, aquelas coisas todas. Bom, e o meu estudo foi de antropologia social, porque na Austrália a linha é inglesa, né? Então foi isso. E na antropologia você ainda tem como disciplinas a arqueologia, a paleontologia e você tem a linguística, né? Então, normalmente um antropólogo estuda uma sociedade diferente da sua, que é para ele poder não levar os preconceitos da sua sociedade no seu estudo. Então, eu, por exemplo, fui estudar os aborígenes australianos da ilha de Bathurst. Depois que termina a Austrália, tem duas ilhas muito pequenininhas, chamadas Bathurst Island e Melville Island, perto da Indonésia, do Timor-Leste, da Nova Guiné, e eu estudei os Tiwi. Tanto é que hoje, se você entrar na internet, chama Tiwi Islands, né? Conhecida pelo Tiwi, na língua deles, significa nós, o povo, né? E daí o meu orientador dava aula de etnografia do Sudeste Asiático, e eu também daí estudei o Sudeste Asiático, né? Minangkabau, Sumatra, Java, Malásia. Tanto é que a minha duas teses foi uma sobre a Indonésia, na influência do islamismo na política e sociedade da Indonésia, e a outra é parentesco e território como princípios de organização local na Malaia, né? Então, que é uma coisa bem típica de antropologia, né? Então, daí o que eu fiz? Eu fui ser professor da Federal de São Carlos e a gente usa a mesma metodologia da antropologia, que é de observação participante, ou seja, você tem que morar com aquele povo, você tem que viver o máximo possível como se fosse alguém daquela sociedade, para estudar meio que teoricamente de dentro para fora, né? E daí eu comecei a estudar empresas, porque uma empresa, ela nada mais é do que uma pequena tribo, né, com pessoas diferentes caçando o mesmo bicho que é o cliente, né? E elas têm tem os seus valores, tem a sua cultura, tem a sua, vamos falar assim, a sua hierarquia, né? Que seria parentescos, mais ou menos, tem as suas preferências. E daí eu criei essa coisa da antropologia corporativa, ou antropologia empresarial, que foi a primeira empresa mundial, isso foi em 84, né? A primeira empresa mundial de antropologia corporativa. Então, só para você entender,
na antropologia tem a etnografia. O que é etnografia? Etnografia sou eu descrever só, sem nenhum conceito, né, comportamentos de uma sociedade, né, de uma determinada sociedade. Então, para você ter uma ideia, o que a gente faz para você entender o que é a antropologia empresarial, por exemplo? Só eu pegar uma empresa, tipo uma empresa de alimentos, por exemplo, e fazer um estudo etnográfico, ou seja, no ciclo de experiência de uma cliente ou de um cliente com aquele produto, desde que ela pensa em querer um produto daquele, até que vai num supermercado, compra, armazena, usa e descarta, como é que é esse comportamento? Onde está o ponto de dor? Então, por exemplo, nós temos muitos trabalhos em que mudamos o formato das latas, né? Às vezes você já viu umas latas meio assim. Por quê? Porque a gente, no estudo de etnografia, verificou que a dona de casa, a lata era muito gorda, né? Ela não conseguia pegar, ela se irritava em pegar na lata para pôr lá em cima. Porque se você analisar, uma dona de casa, quando ela vai no supermercado, imagine quantas vezes ela manipula uma lata, né? Ela tira da prateleira, põe no carrinho, do carrinho põe na esteira do lado de cá do caixa, depois passou no caixa, ela pega depois do caixa, põe no carrinho de novo, leva até o carro, tira do carrinho, põe no porta-mala, chega em casa, tira do porta-mala, põe em cima da pia, depois ela põe em cima da pia, ela guarda no armário. Quer dizer, você veja quanta ela manipula essa lata, né, dezenas de vezes. E onde está a irritação dela? Vou dar outro exemplo para você. Você se lembra dos iogurtes, aí é da sua idade, você que é moço, que quando você ia abrir o iogurte, rasgava aquilo e sujava o dedo, quer dizer, aquilo não saía inteiro, não saía inteira aquela seladora, né? Aquilo, sabe o que aconteceu? Vou contar para você. Daí a Nestlé, vou até dizer a marca, lançou um iogurte que você quebrava a pontinha e tirava, saía inteiro. Bom, a marca concorrente perdeu venda e todo mundo que você perguntava qual você prefere, falava, eu prefiro o Danone, eu prefiro a marca concorrente, né? Mas parou de vender, caiu a venda porque a dificuldade é abrir. Então, num estudo de antropologia, de etnografia, eu registrei uma mãe perguntando para um filho da sua idade, filho adolescente, né? Você não é mais adolescente, mas filho adolescente. Filho, tem danoninho na geladeira, você sabe abrir danoninho? E o menino falou assim, não, mãe, não sei abrir. Ela falou, mas você é muito mal criado, menino. Pois aquilo é ruim mesmo, aquilo lá rasga. Então eu queria ensinar você. Você pega uma colher, vai assim, volta. Quer dizer, olha o trabalho para abrir. Né? Quando o outro lançou o negócio, daí eu fui descobrir que era uma seladora que já tinha dado problema na Europa, né? E que mandaram para o terceiro mundo aqui, porque aqui aceitava qualquer coisa, né? E daí, de fato, já deu problema. Então, eles mudaram as seladoras. Pode ver que hoje não faz mais isso. Quer dizer, então, o que você descobre? Onde, às vezes, aquele produto está no que a gente chama de atributos irrelevantes, porque se você pegar, por exemplo, um iogurte, é irrelevante você falar a cor do copinho, vamos dizer, ou a letra que vai no copinho. Mas, muitas vezes, o ponto de dor está na mulher, por exemplo, que não acha onde está a validade. Está vendo? Olha lá, eles fazem isso de propósito. Nunca mais compra essa desgraçada dessa marca. Onde é que está? A gente não enxerga. Né? Então, veja essas coisas que antropólogo empresarial faz. Exatamente. Tem, inclusive, as isso caixas faz de com leite, automóvel. né? O que é que irrita o cara no automóvel na hora de abrir, na hora de pôr na garagem, aquele maldito espelho retrovisor, aquele não sei o quê, aquele tapa-sol que é muito grande ou muito pequeno, ou que quando o sol está do lado ele não vira direito. Então, aí que a gente vai ver, por exemplo. Então, nós fizemos um estudo uma vez de uma extensão no parasol, naquela coisa. Por quê? Sim. Porque, de repente, você está dirigindo, o sol está bem no meio. Né? Se você estiver dentro daquilo, uma coisa que você puxa e estenda aquilo, você vai mesmo do lado. Você vira ele do lado, ele fica aqui. Né? Se você tiver um negócio que você puxe de dentro do parasol,
né, você aumenta a área de sombra para você, daí você empurra para dentro de novo. Então, a Toyota fez isso, né, em alguns modelos, como no Camry, por exemplo, etc. Então, essas coisas são feitas a partir da... Porque qual é a base da antropologia? É observação. Você fica observando, observando e anotando, observando e anotando. E existe a antropologia visual hoje, que é muito interessante. Hoje é mais fácil, você observa, filma e fotografa. Por que que você filma e fotografa? Porque você vê uma coisa hoje, você filma aquilo, né? Hoje é fácil, ou você fotografa, você não sabe por quê, você só vai entender aquilo lá no fim. Fala, então era por isso que o desgraçado está fazendo aquilo, né? Porque então tem um filme lá de 2 meses atrás que mostra isso aí. É por isso que ele fazia. Na hora eu não entendi por quê, mas fotografei, né? Então essa fotografia vai servir para explicar muita coisa que na hora você não entendeu. Professor, isso que o senhor citou agora é a questão da relação do cliente com a empresa, mas falando dentro das empresas, por exemplo, falando de comportamento humano, algo que se vê muito, existem os procedimentos da empresa, certo? Existem os procedimentos que são feitos há muito tempo, por exemplo, e existem alguns procedimentos que têm que ser mudados. É impressionante como é difícil mudar procedimento dentro da empresa. O que o seu estudo, o estudo da antropologia empresarial, pode nos explicar quanto a isso? Por que é tão difícil mudar, mesmo sabendo o motivo, mesmo tendo os porquês, por que é tão difícil mudar os procedimentos? É fácil de explicar para você. O ser humano tem 150 mil anos. 150 mil anos. Sem evolução, né? Do Sapiens Sapiens até hoje. Essas mudanças radicais tecnológicas, científicas que nós estamos experimentando, se esses 150 mil anos tivesse sido um ano só, essas mudanças seriam os últimos 5 segundos desse ano. O resto do ano foi igual. Não é? Veja que quem nasceu no século XVI, século XIX, começa o século e termina o século, tecnologicamente falando, do mesmo jeito, no lombo do burro, na carruagem, na liteira, na diligência. Nós começamos no século XX no lombo do burro, né? O automóvel foi inventado em 1887. Primeiro ano do século XX, 1901, quantos automóveis teríamos tido na rua? Meia dúzia. A gente começou o século XX no lombo do burro e termina o século XX com internet, banda larga, GPS, internet das coisas, inteligência artificial, e o ser humano é o mesmo. Então, o ser humano, ele tem uma ojeriza mudança. Então, ele conscientemente ou inconscientemente, a maioria das vezes inconscientemente. Então, uma coisa que já existia e que não está dando problema, né? Eu não vou mexer. Para que mexer? Time que está ganhando não se mexe. Então, você vê um monte de burocracia. Você quer ver um exemplo, né, que eu não dei lá naquele programa do Jô Soares? Eu pergunto para você, eu vou fazer o seu cadastro. Agora, veja bem, ainda tem empresa que faz cadastro. Então, vou fazer o seu cadastro. Nome, Arthur Lessa, data de nascimento, RG, CPF. Daí, eu pergunto para você, nacionalidade brasileira, naturalidade. Daí eu pergunto, você fala Criciúma, você nasceu em Criciúma, é isso? Não? Sim, senhor. Criciúma. Naturalidade é a cidade que você nasceu, você põe Criciúma. Então eu tenho seu endereço, seu RG, seu CPF, seu nome, o nome do pai, o nome da mãe, tenho tudo e pergunto naturalidade, que é onde você nasceu. Agora, por que diabos eu quero saber onde o Arthur Lessa nasceu? Para um cadastro da minha loja. Sabe qual é a lógica? Você não faz ideia. É porque se houver 2 Arthur Lessa, o mesmo CPF, o mesmo RG, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mora na mesma rua, no mesmo endereço, com o mesmo telefone, com tudo, a diferença é que um nasceu em Criciúma, outro nasceu em Brusque. Agora eu pergunto, quando essa desgraça vai acontecer na vida? Como que pode ter 2 pessoas, tudo igual? Um nasceu... Então, e é mais um campo para preencher no computador. Antes era no papel. Mais um campo. Daí eu pergunto, por que a naturalidade? Ah, não sei, professor.
Todo cadastro tem, ô professor, todo cadastro está escrito lá, naturalidade. O nosso é assim também, o nosso é igual aos outros. Quer dizer, o senhor, se tirar tudo, no fim, como é que eu vou saber se tiver outro igual? Eu falo, mas como pode ter duas pessoas com o mesmo RG, com o mesmo CPF, mesmo pai, mesma mãe, mora na mesma rua, mesmo telefone? Então, você vê que as coisas, a gente chama isso em ciência de erro continuado. Sabe, você comete um erro, pode reparar que a ciência, olha, veja bem aqui, o Arthur, veja que coisa interessante. A ciência, ela comete muito erro, sabe por quê? Porque eu começo a minha pesquisa a partir do resultado da sua. Você descobriu isso. Eu pego daí a sua pesquisa reconhecida e vou para frente. Raramente alguém vai desconfiar que a premissa do Arthur Lessa, lá que ganhou o prêmio Nobel, estava errada. Então, a gente vai incrementando um erro, até que alguém fala assim, mas, gente, mas por que isso? Eu não fala, não, gente, por quê? Essa é a pesquisa do professor Arthur Lessa, lá de Harvard. Né? Você fala assim, sim, mas e ele? Bom, ele baseou a pesquisa dele na do professor fulano de tal, lá de Stanford. E o Stanford? Não, ele baseou a pesquisa dele no doutor, entendeu? Quer dizer, você não vai... No fim, o primeiro teve uma premissa errada e vai escalando a premissa do erro. E, às vezes, na empresa é a mesma coisa. Você faz cadastro, tem enorme processo. Eu contei no Jô Soares, né? Aquele negócio do papelzinho, tem, sai, não tem, não sai. Mas agora, por que fazer isso? Então, veja a segurança, é um absurdo, né? Por que tem o cara... Eu vejo, eu moro numa fazenda e tenho a segurança aqui, né? Eu falo para ele, nós temos a Universidade do Cavalo. Né? Sabe, um dia eu vi o sujeito, chega, ninguém conhece, o vigia não conhece. O senhor é o quê? Ele falou, aluno da Universidade do Cavalo. O cara fala, pois não. Ué, mas então a senha para entrar a roubar, a senha para cometer um crime é falar aluno da Universidade do Cavalo. Quer dizer, o senhor está fazendo que curso? Não, isso não pergunta. O cara falou que... Mas ele falou que é aluno. Eu falei, eu sei, mas um ladrão vai falar que é aluno também. Você quer ver que coisa... Olha, eu vou contar para você que são coisas que a pessoa não pensa lá na frente. Eu sei, escute só. Arthur, eu sei que a sua casa tem um alarme eletrônico da empresa tal. Eu sei. E eu descubro o seu telefone. Eu ligo para você e falo assim, aqui é o senhor Arthur Lessa? Sou eu, sim. Olha, aqui é do alarme tal. O senhor é cliente nosso? Fala, sou. Então, eu recebi aqui um chamado de um chamado, como é que fala? Que não é sonoro, sei lá, aquele botão de pânico. Tá. Eu recebi aqui, falou, não, mas eu não apertei nada. Não, mas eu devo ter recebido, pode ser algum curso. O senhor podia me dar a sua palavra-chave? Você dá para ele a palavra-chave. Então, o que acontece? Eu, ladrão, vou lá, assalto sua casa, a hora que o alarme liga, eu pego e dou a palavra-chave, o cara fala, pois não, obrigado. Né? Entendeu? Quer dizer, então o que a gente fala para as empresas de alarme? Eu vou dar uma palavra-chave para você me dizer, para eu saber que você é da empresa do alarme. Aqui é da empresa tal. O senhor não é cliente? O senhor podia me dar a sua palavra-chave? Eu falo, só vou dar se você der a sua para mim. Não, mas como assim? Então, já sei que é. Entendeu? Quer dizer, então você vê isso é trabalho de antropologia corporativa. Quer dizer, por quê? Porque o cara fala, professor, o ladrão entrou aqui, tinha a senha do meu alarme, daí a hora que você foi ver, você mesmo que deu. O cara ligou e falou, vai ver seu filho apertou sem querer o botãozinho de pânico, entendeu? Então, você veja quanta coisa... Você veja, mas tem cada coisa simples, por exemplo, restaurante, né? Por que você tem tal prato no cardápio se ninguém pede esse prato? Não, professor, esse prato aí, eu vou dizer para o senhor, a gente, ninguém aqui até sabe fazer esse prato. Ele está no cardápio, eu vou dizer para o senhor, porque
quando o meu patrão comprou, já estava, entendeu? E a gente foi copiando. Até outro dia perguntaram o que é esse negócio, a caçadora, que ninguém sabia o que era esse negócio, a caçadora. Né? Outro dia eu fui no restaurante, tinha leitão à bairrada. Tem leitão à bairrada? Ele falou, eu acho que o leitão à bairrada, eu vou dizer para o senhor, é porque ele era feito no barro, entendeu? Então, por isso que é a bairrada. Eu falei, meu querido, bairrada é uma região de Portugal, né? que tem. Ele falou assim, não, será que é isso? Eu falei, mas qual a diferença do leitão à bairrada para esse outro leitão, não sei o que aqui? Ele falou, não, professor, é só o nome mesmo. Aí não tem, é só o nome. Aí sabe o que é? É bom ter um cardápio variado. Sim. Então, o cara vai. Professor, a gente está numa época de disrupção. Usando até o exemplo que o senhor deu, a gente está nos últimos 5 segundos do ano, mas nos últimos 20 anos ou 10 anos até, a gente está evoluindo muito mais do que 50 anos atrás. Com essa resistência que a gente já está tratando, que o senhor já tratou naquela entrevista nos anos 90, como é que fica essa necessidade de mudança com essa resistência que o ser humano tem de mudar? Como é que faz para equilibrar as coisas, para te poder evoluir junto com o mundo e não ter essa angústia de ficar mudando o tempo todo? Então, você tem que ter consciência, né? Você tem que ter consciência de que você tem que ser amigo da mudança e fazer a mudança uma coisa amiga. Senão, você vai virar um fóssil ambulante. Você vai, né? O nosso índice de fossilização, o nosso índice de obsolescência é muito grande. Você veja agora, Lessa, porque não tem gente que fala assim. Eu falei, como você está no Zoom, você está no Teams? Tá? Não, professor, eu sou analógico, eu não sou digital. Bom, então você já morreu, né? Quer dizer, como é que você já morreu? O mundo é digital, você continua analógico, né? A não ser que você mora em Borá, né? Porque daí você pode, né? Sei lá onde, mas agora então tem que tomar cuidado. Se você não for amigo da mudança, não fizer a mudança uma coisa amiga, né? Você acaba virando esse fóssil. Então, o que eu vejo de gente é que vira uma palmatória do mundo. Não se faz mais cliente como antigamente. No meu tempo que Criciúma era bom, porque no meu tempo, eu pergunto, qual é o seu tempo? Quando é que você morreu, esqueceu de deitar e está aí espantando a gente que nem um fantasma? Esse não é o seu tempo? Você não está vivendo hoje? Não, professor, no meu tempo pode ver que tem gente que parou. Né? Tem gente que não... Agora, e olha, e hoje, por esses meios modernos, é tudo muito mais simples. A gente, na nossa fundação, tem feito uns trabalhos com o pessoal de terceira idade, alfabetizando para a informática. Nossa, eles pegam aquilo com uma rapidez incrível. Só que é o seguinte, filho não tem paciência para explicar para pai, né? Então, nem para mãe menos ainda. Então, aí é fácil. Agora, você tem que vencer a resistência à mudança. Então, você tendo consciência... Vou dar um exemplo bobo para você. As pessoas vão à Disney pela 3ª ou 4ª vez. Sim. Quer dizer, tem gente que vai lá, o Mickey já chama pelo nome. Não é verdade? Quer dizer, agora por quê? Porque dá uma segurança. Você não vai no mesmo restaurante e você, de preferência, não quer sentar na mesma mesa? Né? Uma análise antropológica bonita que eu gosto é em missa, em igreja. As velhinhas querem sentar naquele banco. E se você chegar mais cedo e sentar no lugar dela, aquele lugar é dela, né? Ela vai dar um jeito, ela fica que nem um peru em volta de você já viu? Que nem um peru, senta do seu lado e dá uma empurrada, até você sair do lugar dela. Né? Agora, por que isso? Por que você tem prazer em chegar num restaurante e o garçom, o simples garçom, falar: seu Lessa, que prazer, e você vai mais lá? Sabe? Então, essa coisa do ser gregário, essa coisa sabe, do reconhecimento, essa coisa porque você se sente seguro. É o que a gente chama de cocooning. Você se sente mais seguro, mais abrigado em lugares que você já conhece. Então, pode ver que você põe gasolina no mesmo posto, você compra remédio na mesma farmácia. Há quantos anos?
Por isso, Lessa, olha o que a gente ensina. Quando você abre um negócio novo, demora 10 anos para você ter sucesso se você se mantiver no foco. Por quê? Porque todo mundo já tem o seu fornecedor. Se eu ponho gasolina no mesmo posto há anos, abre um novo posto, então eu ouço você falar para mim, ó, aquele posto é bom, o posto melhor, eu pus lá, eu falo, mas será? Continua o posto meu, continua o posto. Olha, demora muito para eu trocar o meu fornecedor, para eu mudar de farmácia, para eu mudar de loja, né? Para eu mudar de padaria, não é? Você até sabe que o pão da outra padaria é melhor, mas ali naquela que você compra, você já é conhecido, você é amigo, é isso aí. Agora, o que você tem que ter? Consciência disso e ter que lutar para mudar. Você tem que fazer um esforço, você tem que dominar você mesmo. Né? Tem um termo que eu uso muito, que é o push yourself, você tem que se empurrar para frente. Você tem que se empurrar, porque a vontade é ficar. Né? Você tem que se empurrar. Então, eu vejo pessoas de sucesso, elas se empurram para frente. Elas não falam, será que eu estou com vontade? Será que eu vou? Será que eu não vou? Não, elas vão. Elas vão. Entendeu? Quer dizer, será que eu vou aceitar esse convite? Que nem outro dia, né, eu fui fazer uma apresentação enorme em espanhol, em inglês agora, né? Mas, quer que eu diga? Mas dá um trabalho do cão preparar aquilo. Se você não se empurrar para frente, se você não se autodesafiar, se você não... Você vai ficando, você vai se acomodando, você vai... Isso é um perigo. Né? Você veja, por exemplo, que eu dei um exemplo para você, Lécio, que é uma coisa comum. Pode ver, por exemplo, que pessoas mais velhas, por exemplo, da minha idade, por exemplo, né, 70 anos, não têm coragem de viajar para o exterior mais. Quer dizer, falar, sabe, se eu fico doente lá, chega no aeroporto, como é que eu vou fazer? Se você não se empurrar para frente, se você não falar, quer saber, eu vou correr o risco, seja o que Deus quiser, eu falo isso para amigo meu. Mas, Marinho, está tão bom aqui, eu estou sossegado, para que eu vou criar problema para mim? Eu falei, você tem que criar problema para você estar vivo, animal. Senão você fica morrendo. É a história do sapo fervido. Você viu que eu mandei já há muitos anos a história do sapo fervido? O Bolsonaro tem contado. Você já viu essa história? Não. A história do sapo fervido, se você colocar um sapo numa água em ebulição, fervendo, numa panela relativamente rasa, né? O sapo ele sente aquele calor, aquela fervura, bate no fundo da panela e pula para fora, ele se livra. Agora, se você põe o sapo numa água fria e acende o fogo, a água vai esquentando, ele vai gostando, vai ficando morna, o olhinho dele vira para cima, ele morre cozido. Essa que é a história do sapo cozido. Né? Então, se você for ver, tem muita gente que morre como sapo cozido. Né? Não percebe que todo dia vai cozinhando um pouco, todo dia, de repente morreu cozido. Professor, tem 2 livros seus que têm o mesmo tema. Um dos Socorros, inclusive. Socorro, Tenho Medo de Vencer. O que é o medo de vencer? Tem a ver com o medo da mudança? Tem a ver. Mas o medo de vencer é o seguinte, quem impede a gente de vencer não é o mundo, não são os outros, sou eu. Né? Eu mesmo é que me puxo para baixo, eu mesmo é que me puxo para trás. Né? Eu mesmo, tem um outro livro, chama Livre-se dos Corvos, eu mesmo é que me junto com gente ruim, né? Eu me junto com uma corvaiada e daí justifico a minha inércia. Cuidado, não vai dar certo, você é louco, não faça isso, sabe? Você vai perder tudo que você tem. Né? E eu vou ficando. Então, na verdade, o medo de vencer são pessoas que não são proativas. Porque é o seguinte, toda boa ideia é uma ideia que, na visão dos outros, é uma imprudência. Né? Pode reparar, é uma imprudência. Então, se você não for um pouco imprudente, se você não acreditar em você, se você não... Então, tem um outro livro meu, Só Não Erra Quem Não Faz. Não é? Por que só não erra quem não faz? Se você, se você não quer nunca errar, é fácil, não faça nada. Você nunca vai errar. Não é verdade? Quer dizer, então,
isso tudo é um conjunto de análises antropológicas que mostram que a gente é que se puxa para baixo. A gente é que é seletivo, até pelo medo da mudança, a gente fica seletivo. Eu só começo a ouvir conselhos que reforçam a minha inércia. Então, eu vejo assim, fulano faliu, viu? Viu por que eu não quero abrir uma empresa? Olha lá, fulano faliu. Mas ele nunca vê pessoas que... Ele não lê, ele seleciona notícias de empresas que deram certo, o cara ganhou um prêmio. Não, ele não quer ver isso. Por quê? Porque isso não reforça, né, a inércia dele, né, o medo dele. Então, é muito isso. Né? Socorro tem medo de vencer, é isso. Quer dizer, eu mesmo... Então, eu pergunto para você, o que a gente chama de... O que eu vejo de pessoas que se boicotam, fazem boicote para si mesmo. Então, eu vejo... outro dia aconteceu um case que eu analisei com calma. Sujeito, eu fiz uma coisa assim, você seria recontratado no seu emprego? No mesmo emprego? Você seria recontratado? Quer dizer, então, agora, é o seguinte, chegou uma máquina nova da Itália, né, na linha de produção. O cara me tira férias exatamente durante o período do treinamento da máquina nova. E daí, quando todo mundo falou, mas é a semana que vem o cara da Itália para treinar. Ah, minhas férias são sagradas. Quer dizer, o cara, na verdade, deu um tiro no pé, ele foi mandado embora, porque o outro foi treinado no lugar dele. Não é? Daí ele fala assim, é uma injustiça. Eu, na verdade, quer dizer, é o cara não ter... Porque a gente, às vezes, quer ter empatia, não é, com o chefe da gente. Mas daqui para baixo, não. Né? Eu reclamo que o meu chefe não me dá liberdade. Agora, você, como chefe, dá liberdade para o seu subordinado? Também não. Quer dizer, entendeu? Quer dizer, eu sou ótimo subordinado e um péssimo chefe. Quer dizer, porque o que é empatia em grego, né? Em é dentro em grego, patos é dor, né? Sofrimento. Sou eu sentir dentro de mim o seu sofrimento. Então eu vejo, por exemplo, eu fiz um programa de televisão, né? Que elas comam um brioche. Não é isso que está acontecendo, Lessa? Espera um pouco. Que história é essa? Maria Antonieta, né? Esposa de Luís XVI, rei de França, 1755, ela era, ou seja, final do século XVIII, não é? A França com uma fome desgraçada, o povo gritando em frente ao Palácio de Versailles, lá, que estava com fome, ela falou, o que o povo está gritando aí, está reclamando? Ah, porque não tem pão. E ela falou assim, ué, por que não come brioche? Se não tem pão, que coma brioche. Como eu faço quando não tem pão? Eu como bolo, como brioche. Quer dizer, é uma total alienação da realidade do povo. Hoje não está assim? Fique em casa, não faça isso, não trabalhe, não, eu quero salvar a sua vida. Então, eu fiz um artigo chamado Socorram-me dos que querem me salvar. Agora está todo mundo querendo me salvar, me matando. Pelo amor de Deus, não faça isso, não coma aquilo, não vista isso, só acredite no que eu falo. A ciência diz. Que ciência, meu Deus do céu? Veja a Organização Mundial da Saúde. Né? Eu publiquei agora, né? Tem o Sócrates dizia, né? Tudo que sei é que nada sei. Né? Eu risquei o nome Sócrates e pus OMS, Organização Mundial da Saúde. Tudo que ela sabe é que ela não sabe nada. Quer dizer, então uma hora é uma coisa, outra hora é outra, outra hora é aquilo, quer dizer, e deixa todo mundo... Então, essa insensibilidade que eu vejo que patrões têm em relação ao empregado, empregados, às vezes, em relação ao chefe, né? Em relação ao patrão. Não é? Quer dizer, então, se eu não tivesse essa empatia, se eu não conseguisse sentir a sua dor, o seu problema dentro de mim, né, eu fico autista. Né? Eu vejo, tem político que está autista. Né? Não, fecha tudo, fecha tudo. Outro dia eu vi uma pessoa falar assim para mim, um casal amigo, vê se tem cabimento, falar assim para mim, professor, para mim, essa quarentena devia ficar até o fim do ano. Eu falei, mas por quê? Ele falou, professor, é um risco sair na rua. Não é? E outra coisa, fique em casa, assiste o Netflix, pede uma comida pelo iFood.
Eu falei, ai, que bom, né? Você já foi em alguma periferia? Você já foi em alguma favela? Você já foi em alguma casa de pobre? Alguém tem Netflix pedindo comida pelo iFood? E o cara que está lá entregando o iFood seu, quem é esse cara? Quer dizer, e sabe uma coisa assim. Agora, quem são os dois? Né? Um é desembargador, outra é funcionária. Veio de novo, mas travou aí ou travou aqui? Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eu acho que foi aqui. Eu acho que foi aí. Mas tudo bem, não tem problema. O Então é senhor isso. estava dizendo que um dos dois era desembargador e a outra funcionária pública, é isso? Era professor, é professora de uma universidade pública. Quer dizer, no final do mês, o salário deles está depositadinho. Então, para Aham. eles, quanto mais quarentena, quanto mais, melhor, porque daí fica em casa assistindo Netflix. Ai, professor, já assisti todas as séries do Netflix. Sabe, é um altio. O cara não pede comida pelo iFood. Eu falei, ah, que bom, né? Que bom. Todo mundo, eu cortei minhas diaristas, cortou o pobre, cortou a pessoa que, É. né, não, porque pobre, professor, pobre vive no meio contaminado, entendeu? Vive no meio contaminado, vem contaminar a gente. Dá vontade de dar um murro, né? E daí achar ruim do pobre ser revoltado ou de ter alguma revolta. Quer dizer, como que faz esse autismo, né? Essa coisa de você não ter a menor empatia, a menor sensibilidade, né? Mesmo com cliente, mesmo com professor, cliente só reclama. O meu fornecedor é uma desgraça. Só que você deixa o seu fornecedor na sala de espera 2 horas. O cara está lá 2 horas na sala de espera e daí a sua secretária sai e fala, olha, ele pediu para voltar amanhã, que ele está com uma dorzinha de cabeça. Quer dizer, o cara saiu de Criciúma, foi a São Bernardo do Campo fazer lá a venda para uma indústria de São Bernardo. Quer dizer, o cara ficou 4 horas numa sala de espera e o homem não recebeu. É. Né? Então, o senhor Professor, volta amanhã. deixa eu encerrar a entrevista aqui com o senhor com uma pergunta. Esses focos dos seus livros, dos seus cursos, das suas palestras, vão muito em linha do que é hoje a chamada indústria do coach. Hoje existem muitos coaches, muitas pessoas de diversas áreas se tornam coaches. Primeiro, o senhor se considera um coach e o que o senhor vê desse mercado tão expandido nos últimos anos de coaches? Coaches de desempenho, coaches pessoais? Deixa eu dizer para você, eu vou escrever um livro, Socorro-me dos Coaches, né? Porque você é que nem palestrante, o cara tropeça numa pedra e faz uma palestra sobre superação, né? Então, está muito nessa linha. Quer dizer, eu acho que muito do coach é exercício ilegal da psicologia, exercício ilegal da psiquiatria, não é? Que até o Congresso está discutindo. Eu não faço coach, não sou coach, né? Não tenho nada disso. E eu acho que a pessoa pode ter o coach, que é um movimento mundial, não é só Claro. no Brasil, principalmente americano, né? Eu acho que tudo bem, você quer ter, mas veja bem quem é ele, qual é a história desse coach ou dessa coach sua, qual é a história, qual é a formação, porque eu vou contar um caso só para você. Agora você vai dizer, esse é o caso que é uma exceção. Uma senhora de 82 anos me procurou chorando porque ela faz um trabalho de coach com um sujeito e ele mandou ela queimar todas as fotografias da família dela, todas as fotografias do passado. Mandou queimar o passado, queimar a fotografia dela com a mãe, 82 anos, com os filhos. A senhora está presa no passado, a senhora tem que viver. Essa mulher chora 24 horas por dia, entrou em depressão. Eu falei, e a senhora queimou? Ela falou, eu queimei tudo, agora eu acho que eu vou para o inferno. Eu acho que, agora eu pergunto para você, esse coach tinha que ser processado. Não é? Agora, você vai falar, mas isso é uma exceção, né? Um louco. Mas tem muita gente que se arvora dar palpite na sua vida, Lessa. Sabe, quem sou eu para dar palpite na sua vida? De repente eu digo para você, sabe qual é o seu problema? É o seu casamento.
Sabe, você está sendo assim, abafado pela sua mulher, você precisa se libertar, você é um ser, sabe, e eu jogo na ruína a sua vida, dos seus filhos, sabe, e assim na maior, daqui a pouco eu estou com outro, e como que faz? Daí as pessoas hoje num arrependimento grande, então, muita gente que pergunta, eu digo assim, eu não sou contra o coach, assim como não sou contra a direção espiritual, com um bom sacerdote, um bom pastor, um bom, sei lá, que seja um mulá muçulmano, dependendo da sua religião, né? Assim como não sou contra a psiquiatria, nem a psicologia, nem a psicanálise. Mas existem profissões regulamentadas para isso, que pessoas estudaram para isso. Não assim do nada, né? Eu vou... E todo mundo é coach hoje, né? Então, precisa tomar cuidado, né? Orientar as pessoas a tomar muito cuidado, né? Para não cair na armadilha de ter... Porque você tem que ser o roteirista da sua história. Você tem que ser o protagonista da sua vida. Não deixar que alguém seja, né? Porque daí como é que você vai fazer? Professor Marins, muito obrigado pela atenção. Foi realmente uma honra conversar com o senhor. A conversa, inclusive, ficou bastante extensa porque eu queria muito aproveitar o conteúdo. Uma boa quarentena aí para o senhor e boa sorte para a gente, para o Brasil e para o mundo nos próximos meses. Um abraço covidal para você aí. Um abraço do Covid. Né? Eu tenho escrito isso, né? O asseio descer, né? Antes do corona e depois do corona. E vamos ver o que vai acontecer. É isso aí. Muito obrigado, professor. Abraço, querido. Parabéns aí pelo seu trabalho e para os ouvintes da Som Maior de Criciúma.